designada, né? Pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, nesta noite eu quero compartilhar, não me deter muito no tempo, mas compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração e tem falado comigo, né? Então é tão bom quando nós compartilhamos aquilo que o Senhor tem trabalhado em nós, tem aquilo que o Espírito Santo tem feito nas nossas vidas. A gente compartilha com muito mais liberdade, porque o Senhor já tem trabalhado de uma forma profunda em nós. E é isso que o Senhor tem feito. Então, nesses últimos tempos, nós temos feito, as mulheres da igreja, praticamente todos os sábados, né, uma reunião pelo Meet. E eu falei para o Senhor, Senhor, o que falar no domingo, né, para as famílias que vão estar em casa? E o Senhor falou, olha, fala daquilo que você tem falado. Fala daquilo que eu já tenho enchido o teu coração. E eu falei, Deus, queria tanto falar de outra coisa. Mas a gente sempre se submete ao Espírito Santo de Deus, amém? E como é bom se submeter ao Espírito Santo. E o Senhor pode falar mais um pouco ao meu coração nessa tarde. E o desejo do meu coração é que Ele também fale com cada um que está nesta noite, né? Ouvindo esta palavra e aqueles que também ainda vão ouvir, em nome de Jesus. Então, nesta noite eu dei um tema e a gente tem falado muito de propósito de vida. Nascemos por um propósito. Gente, parece assim bater na mesma tecla. Mas como nós precisamos não desperdiçar mais o nosso tempo. Amém? Que isso fique ecoando no seu coração. Não podemos mais desperdiçar o nosso tempo de vida. Não podemos mais desperdiçar os nossos dias. Né? Desperdiçar aquilo que pensamos não pode ser fútil nem vazio. Aquilo que sentimos também. Aquilo que fazemos no nosso dia a dia, seja no nosso trabalho, seja no meio da nossa família, como nós pensamos, como nós temos que nos preocupar com isso. Será que estou cumprindo realmente meu propósito de vida? Será que realmente eu estou gastando os meus dias, né, de uma forma que vai glorificar o nome de Deus, de uma forma que vai honrar a Deus? Ou será que eu estou vivendo os meus dias de uma forma fútil, vazia, com aquele sentimento de vazio, de insatisfação, dia após dia, e só esperando que o dia termine? Se a gente olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver muitas mulheres e muitos homens que enquanto viveram intensamente, cumprindo um propósito de vida, e deixam lições tão grandes, ensinamentos tão grandes para nós. E a gente hoje pode contar a história deles, nós podemos hoje nos inspirar neles, e testificar como é bom cumprir o nosso propósito de vida. Então, significado de propósito. Propósito é aquilo que se pretende alcançar ou realizar. É isso, aquilo que nós pretendemos alcançar ou realizar. Ou seja, seu projeto de vida, sua intenção final. O que é muito confundido por fazer apenas aquilo que realmente gostamos. A gente acha que se a gente fizer aquilo que a gente realmente gosta, estamos cumprindo o nosso propósito de vida. Mas será que é assim mesmo? Será que cumprir o nosso propósito de vida pelo qual nós nascemos é fazer aquilo que gostamos? E nós vamos discorrer hoje na palavra de Deus se é assim, se funciona dessa forma. Cumprir o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus na minha vida enquanto eu estou aqui na terra. Será que é fazer aquilo que eu gosto realmente? Então, cumprir um propósito de vida, o dicionário ele nos fala que é uma tomada de posição ou decisão, é aquilo que se pretende fazer ou alcançar na nossa vida, é uma expectativa, né? Uma finalidade, até uma finalidade que nós fazemos, um intuito, né? Um discernimento, um juízo. É tudo isso no nosso comportamento, é tudo isso na nossa vida. É termos cautela, bom senso, prudência. Como eu amo essa palavra, prudência. A pessoa prudente, que nós possamos ser prudentes vida. Então, fazer a vontade do Senhor, cumprir o nosso propósito, é muito maior do que gostar ou não gostar de fazer algo. Venha ser, na verdade, venha ser isso, é viver tudo o que Deus já planejou para nós. Como que eu vou saber tudo o que Deus já planejou para mim? Como? Como isso? Então, essa noite eu quero meditar um pouquinho sobre a vida de um homem que ele intensamente, a partir de uma fase da vida dele,
tudo o que Deus tinha planejado para ele. Exatamente tudo que o Senhor tinha planejado para ele. Ele então pôde viver. E o texto que eu quero ler nesta noite está lá em Gálatas. Está lá em Gálatas, né? Gálatas 1, né? Do 1 ao 24. Esse texto ele é maravilhoso. Ele é extraordinário. Eu lia ele hoje e o Senhor falava tão profundamente ao meu coração. E o meu desejo é que o Senhor fale ao teu coração de uma forma muito profunda. Porque este texto é a palavra de Deus, né? Que é viva, que é eficaz, em nome de Jesus. Então, Gálatas 1 nos fala assim. Obrigada. Nos fala assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Cristo e por Deus, Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Lá no versículo 6 diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente os que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E no 10 ele fala assim: acaso busco eu a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Olha que tremendo esse versículo, é nele que eu quero me deter. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso. Tais tradições dos meus antepassados, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto aos que lhe escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judeia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé, que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Que texto mais extraordinário este! Que texto mais extraordinário! Um texto que fala
de um homem que cumpriu o propósito. Este homem, ele recalculou a rota. Sabe que nós precisamos muitas vezes recalcular a nossa rota. Às vezes entra um orgulho no nosso coração, uma arrogância, uma soberba, e nós sabemos que a nossa rota está errada, mas nós continuamos naquela rota. Nós não damos o braço a torcer. Nós dizemos, não, agora eu vou até o fim. Paulo, ele é um exemplo de um homem que ele recalculou a rota dele. Ele disse, não, eu não posso continuar sendo este homem. Quando ele se encontrou com Jesus, ele decidiu recalcular a rota. E nós aprendemos com Paulo nesta noite. Eu não quero me deter no passado de Paulo. Porque se nós formos deter, a gente pode até ficar só julgando ele. Como? Como este homem pôde fazer isso? Paulo, na verdade, ele fazia com muita intensidade aquilo que ele acreditava. Paulo, ele perseguia e matava em nome de Deus. Paulo, ele queria que todos, então, entendessem a força, na verdade, né? Aquilo que ele acreditava. Então, Paulo era romano e ele acreditava cegamente naqueles ensinamentos que ele sempre teve. Mas quando Paulo, ele teve um encontro com Jesus, Paulo, então, numa das suas viagens, né? A Bíblia nos relata, Paulo, então, ele se deparou ali com Jesus e Jesus pode dizer, Paulo, por que tu fica me perseguindo? Então, Paulo ficou cego, né? A Bíblia relata mais ou menos durante uns dias. E tinha uns homens ali que estavam também acompanhando Paulo e aqueles homens se afastaram de Paulo e ficou só Paulo ali. Depois, quando Paulo voltou à visão de Paulo, aqueles homens chegaram e não estavam entendendo nada. Absolutamente nada do que estava acontecendo com Paulo. Como assim, Paulo? Tu teve um encontro com Jesus, tu ficou cego, agora tu está vendo. E agora tu quer recalcular a rota, tu quer seguir esse Cristo aí que te encontrou. E não entendiam nada, não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo com Paulo. Você já viu que quando nós recalculamos a nossa rota, né? Nós dizemos, puxa vida, tanto tempo eu fiz assim, mas Deus está falando tão profundamente comigo, né? Para fazer agora de outra forma. Para que eu seja uma pessoa mais íntima, para que eu seja um esposo melhor, uma esposa melhor, para que eu seja uma mãe melhor, para que eu seja uma pessoa melhor. E às vezes as pessoas que estão perto de nós, elas começam a não entender, porque elas ainda não recalcularam a rota delas. E elas não entendem nada do que está acontecendo na nossa vida. Elas não entendem, mas nós precisamos entender, compreender o que o Senhor quer de nós e obedecer. É o melhor que nós podemos fazer. Cumprir o nosso propósito de vida, não viver um dia após o outro vendo o que vai dar. Paulo, ele decidiu na vida dele, eu vou, a partir desse encontro com Jesus, eu vou então viver o propósito que Deus tem para mim. E nesse capítulo ele fala, desde o ventre da minha mãe. Só agora eu tive um encontro real com Jesus, mas desde o ventre ele tinha esse propósito com a minha vida. É desde sempre, ele entendeu até mesmo isso. Deus já tinha um propósito com a minha vida, só agora eu estou descobrindo. Mas ele já tinha esse propósito. Então Paulo se propôs no seu coração, depois desses dias, né, de ficar cego e se deparar com Jesus, e se deparar com ele, ter essa experiência extraordinária com Deus. Então ele pôde seguir a Deus, seguir ao Senhor, os seus planos, os seus propósitos. E quando nós entendemos esses planos, esses propósitos, muitas vezes nos afastamos, ou pessoas se afastam de nós, pessoas que amamos, pessoas queridas. E às vezes é tão difícil nós compreender, né? Às vezes a gente muda de cidade, né? Já aconteceu com nós, talvez ainda não aconteceu com você. Ou já aconteceu com você também, ter que mudar de cidade, ter que mudar de casa, ter que mudar de círculo de amigos, ter que ficar longe dos parentes, às vezes por causa de um propósito.
de um propósito de vida. Porque aquelas pessoas que nós amamos, vamos continuar amando. Mas às vezes, naquele momento, não faz parte desse propósito. Só isso. Só isso. Eles não vão entender esse propósito, não vão fazer parte, está tudo bem. Mas nós precisamos entender o propósito de Deus e segui-lo, obedecê-lo, né? Como seguir uma bússola, né? É para cá que está apontando e nós vamos seguir fielmente. Precisamos nos despertar. Precisamos, porque Paulo, ele fazia tantas coisas em nome de Deus. Mas na verdade, Paulo era religioso. Será que nós estamos sendo religiosos? Ou realmente estamos entendendo o que Deus quer de nós? Realmente estamos alinhados com Deus? Eu me pergunto isso todos os dias. Todos os dias eu faço essa pergunta para o Senhor. E quando eu realmente derramo meu coração na presença de Deus e digo, Deus, eu preciso te ouvir. Sabe, tem momentos na nossa vida que a gente está vivendo um evangelho seguindo um Cristo que a gente só está ouvindo falar. Como Jó. Senhor, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Mas aí depois daquela experiência que ele teve, que experiência, né? Passou pelo vale da sombra da morte. Aí ele disse, Senhor, agora os meus olhos te veem. Por que às vezes nós precisamos ir ao extremo pelas nossas próprias escolhas? Para dizer, Deus, agora eu te vejo. Agora eu sei que tu és real. E às vezes a gente diz, Deus quis assim esse caminho para mim. Será? Será que um Deus que não tem amor, Ele é o amor? Ele é o próprio amor. Será que Ele escolheria caminhos tão dolorosos para nós? Ou será que é nós mesmos que estamos escolhendo esses caminhos dolorosos para eu conhecê-lo melhor? Para saber que Ele é Deus, que Ele nos arranca dos abismos que nós mesmos nos jogamos, nos lançamos, dos caminhos que Ele nos tira dos caminhos tortuosos que nós mesmos decidimos andar, que Ele nos tira de situações que nós mesmos nos colocamos. Porque, e eu tenho dito para Deus, Deus, eu não quero ser uma pessoa difícil para Ti. Eu não quero ser uma esposa amargurada. Eu não quero ser uma esposa rancorosa. Eu não quero ser uma mãe, sabe, que não demonstra amor pelos seus filhos, que não gasta tempo com eles. Eu não quero ser uma amiga que não exala o Teu perfume, que não ama como Tu me ama. Eu não quero, Senhor, que nós possamos hoje olhar para a palavra de Deus, olhar para o propósito de Deus e ver se nós estamos encaixados, alinhados nesse propósito. Gente, os dias estão passando. Cada dia é menos um dia, né? Mais um dia que se aproxima da eternidade para nós. Menos um dia que vivemos aqui para cumprir o nosso propósito. E temos que trabalhar. Mas por que trabalhamos? É pelo dinheiro? Ou é para cumprir um propósito? Por que fazemos o que fazemos? Por quê? Por que estamos fazendo aquilo que fazemos? Qual a finalidade? Qual é a motivação do nosso coração? Paulo, então, a partir desse momento, ele alinhou a vida dele. Ele decidiu cumprir o propósito. E nós vamos ver lá em Atos também, 6. Também os discípulos, eles estavam numa situação bem confortável. Bem confortável. Tinham várias viúvas. E aqueles 12 discípulos, eles estavam vendo a igreja crescendo, né? E eles ali ajudando as viúvas, ajudando uns aos outros. E de repente, um deles fala assim: é sábio que nós sirvamos as mesas, estejamos aqui servindo as viúvas? É sábio que nós coloquemos o nosso coração na palavra de Deus, no aprendizado da palavra e no ensino. Será que é sábio a gente ficar aqui acomodado? Vamos ficar só cuidando das viúvas, servindo as mesas, né? Vendo, né? Vamos ficar aqui acomodado. Irmãos, eles estavam suprindo uma necessidade? Estavam. Mas de repente, eles se deram por conta que naquele momento o Senhor não queria que eles ficassem só fazendo aquilo dali. O Senhor queria que eles fizessem algo mais. Por quê? Muitos estavam se convertendo. Muitos. E aí então deu aquele
Espírito Santo, ó, vão estudar a palavra, vão ensinar a palavra para aqueles que estão se salvando, vão fazer algo mais. Não fiquem neste lugar de comodismo. Não fiquem, recalculem a rota. Recalculem a rota em direção àquilo que eu tenho para vocês. A realmente o propósito que eu tenho para vocês nesse tempo. Então eles recalcularam a rota. Recalcularam. Então que nós também possamos estar alerta, recalculando a nossa rota. O que Deus quer de nós neste tempo? O que Deus está querendo com nós? O que o Senhor está querendo fazer na nossa vida? Se é que você tem se perguntado, Deus, o que o Senhor está querendo fazer? Tá tão bom aqui. Tá tão bom só tocar, né? Imagina, né? O irmão Mateus fica aqui, Senhor, tá tão bom só tocar, né? Vem aqui no domingo, né? Fico aqui tocando. Mas será que já perguntamos, Deus, o que mais? O que o Senhor quer que eu faça? O que será que o Senhor quer que eu faça? O que mais, Deus? Vamos recalcular nossa rota, vamos perguntar para o Senhor. Vamos ser muito, muito úteis para o reino nesse tempo. Imagina depois as pessoas, né, a gente deixar um legado, uma história. Nossa, o irmão Mateus, ele tocava na igreja, mas ele também discipulava. Quanta coisa ele ensinou, quanto jovem ele motivou a tocar para o Senhor, a se obedecer à palavra. Quantas pessoas ele ganhou lá no trabalho dele. Meu Deus, quanta coisa Deus fez na vida dele, na família dele, através da vida dele. Porque ele decidiu recalcular a rota, decidiu não se acomodar. Os discípulos estavam acomodados. E a Bíblia fala ali que os 6 estavam acomodados naquele lugar. Vamos ficar só aqui, cuidando das viúvas, servindo as mesas. Gente, isso era importante? Claro que era. Era. Mas aí o Espírito Santo, o sábio Espírito Santo falou ao coração de um deles e disse: vão estudar a palavra. Muitos estão se salvando e eu quero que vocês ensinem a palavra para eles. Amém. Então o Senhor, Ele está sempre querendo falar conosco. E é por isso que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos. Será que a gente tem vivido um evangelho só de ouvir a voz dos homens? O que é ouvir a voz dos homens? Somente ouvir uma pregação. Somente ouvir uma pregação. Nosso coração está trancado, está fechado, está frustrado. Mais uma pregação, mais um pregador, mais uma noite, mais uma palavra. Sabe que esses dias eu, recalculando a rota, comecei a examinar a minha vida e dizer: Deus, será que eu estou só te servindo de ouvir falar? E eu estava entrando por esse caminho. Servir a Deus só de ouvi-lo falar. Eu disse: Deus, eu preciso recalcular a rota. Não, eu não posso te servir assim. Eu tenho que parar tudo para te ouvir. Eu preciso ouvir, Senhor, de Ti aquilo que Tu queres falar comigo. Nós temos conseguido, em meio a tudo que nos cerca, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente diz assim: meu Deus, eu passo o dia ouvindo o bababá da minha esposa. E fica aquela voz gravada em nós, ecoando, né? Quantos esposos, meu Deus, não quero mais ouvir aquela mulher falar no meu ouvido. Aquela voz fica ecoando. Quantas vezes nós dissemos: meu Deus, não aguento mais essas crianças. Aquela voz ecoando. A voz das crianças, dos filhos brincando, gritando ou brigando. Quantas vozes nós estamos ouvindo e isso fica ecoando em nós. Mas será que a gente pode dizer: Deus tem falado tanto comigo e essa voz tem ecoado tanto dentro de mim, e ela não quer se calar e eu quero que ela não se cale? Será que nós podemos dizer? Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus ecoar dentro de nós, a ponto de dizer, como às vezes a gente diz de quem está convivendo com nós: eu tenho escutado tanto a voz de Deus ecoar no meu coração, e essa voz não sai daqui do meu ouvido, não sai de mim. E eu creio que é isso que o Senhor quer. Ele quer que a sua voz ecoe dentro de nós, que a gente pare tudo para ouvir a sua voz, tudo, e que ela fique ecoando dentro de nós. Os caminhos que Ele quer que a gente trilhe, a vontade dEle para a nossa vida.
é lá no teu trabalho. Eu estava pensando esses dias, e eu falei, Deus, eu me sinto tão pouco ativa nesse meio, né, que a gente vive, o contexto igreja, né, que a gente fazia, ia cursos, ia tantas coisas que nós fazíamos. Quer dizer, Deus, parece assim que, cadê o propósito? Porque a gente saiu da rotina, a gente teve que recalcular a rota. E aí, então, começando a trabalhar, e eu comecei a pensar, Deus, eu não estou aqui por causa de dinheiro, de salário. Tem que ter algo mais. Eu não estou aqui, Senhor, por causa de ter que cumprir horário. Tem que ter algo mais. Eu quero cumprir, Senhor, o meu propósito de vida. Quantas pessoas deve ter aqui que não te conhecem, que precisam de ti, e tudo está dependendo apenas que eu recalcule a minha rota. E eu digo, Senhor, enquanto eu estiver aqui, me ajuda a cumprir o meu propósito de vida. Tá no mercado, irmão? Eu trabalho de caixa no mercado. Cumpra o seu propósito de vida. Cumpra. Deus, por que eu tô aqui? Gente, é bem mais do que por um salário. É claro que nós precisamos sustentar a nossa família, mas é mais, é maior. Amém? Ser pastor de uma igreja não é ter um título, é mais, é maior. É maior do que isso, é cumprir um propósito. Tudo que fazemos na nossa vida tem que ter um objetivo, tem que estar encaixado nesse propósito, porque senão a gente vai ver um dia após do outro, e a gente só vai ficar esperando a noite para tentar conseguir dormir, e às vezes a gente nem consegue. Não é uma verdade? Isso é uma grande verdade. Nós ficamos esperando anoitecer e chegar em casa e dormir. E às vezes nem no sono nós conseguimos pegar. Porque às vezes estamos vivendo a nossa vida assim, sem propósito. Sem propósito nenhum. Não vemos sentido no que fazemos. Não vemos sentido nenhum. Às vezes nem porque estamos vivendo. Mesmo ouvindo que somos um projeto de Deus, que já desde o ventre da nossa mãe, o Deus já tinha nos escolhido. Mas vivemos uma vida assim, sem propósito nenhum. Em Mateus 14, 12, os discípulos de João chegaram e disseram para Jesus, teu amigo morreu. E quando o amigo de Jesus morreu, quando João tinha morrido, e Jesus, ele foi se retirar. E Jesus é o maior exemplo para nós de alguém que cumpriu o propósito. Jesus, o que ele mais fazia enquanto viveu aqui na terra era orar. Porque só Deus poderia revelar para ele e reafirmar. Ele já sabia. Eu creio que Jesus, ele orava tanto, ele queria estar sempre com o Pai, porque ele queria sempre estar reafirmando, eu tenho um propósito a cumprir. Eu tenho um propósito, não posso sair desse propósito, eu não posso me esquecer desse propósito, eu não posso me desvirtuar, eu não posso fugir, eu não posso. Eu tenho um propósito de vida. Então eu creio que estava sempre sendo reafirmado em Jesus, toda vez que ele estava com o Pai. Mas Jesus, então, soube essa notícia que o amigo dele tinha morrido. E Jesus saiu dali, subiu num barco, sozinho. E ele foi, então, ficar só. Ficar só naquele momento de dor, porque ele tinha perdido um amigo. E a Bíblia relata que, enquanto Jesus ia pelas águas no barco, a multidão ia em terra. Souberam para onde Jesus estava indo e acompanhando em terra. Quando Jesus chegou lá do outro lado, quem estava lá, gente? A multidão. O propósito. A multidão. E Jesus, quando ele chegou lá, ele não disse assim, vocês não estão vendo que eu estou sofrendo? Vocês não estão vendo que eu quero ficar sozinho? Vocês não estão vendo que eu estou com muita dor, porque eu perdi um amigo? Não. Jesus, ele continuou firme no propósito dele. Porque ali naquele lugar, Jesus, ele teve muita compaixão do povo, curou os doentes, os enfermos. Ele continuou cumprindo o propósito. O que eu quero dizer com isso? Independente das dores, das decepções, das tristezas,
independente de qualquer coisa. Jesus, ele continuou cumprindo o propósito. Ele não deixou que tudo que estava acontecendo ao seu redor, que era importante para ele, deixasse que ele cumprisse o propósito de vida que ele tinha. E nós? Atrás do que nós estamos nos escondendo? De qual dor? De qual frustração? De qual decepção? O que tem nos paralisado? O que tem feito a gente se perder realmente da vontade de Deus? A gente diz, eu estou cansado. Eu estou cansada de ser esposa do pastor. Irmãos, às vezes eu penso, estou cansada de ser esposa do pastor. O que eu fui inventar isso, né? Nem fui inventar nada, né? Foi acontecendo. Mas quando a gente está assim, sabe, pressionado para sair do propósito, a gente pensa, o que eu fiz na minha vida? De repente você pensa, para que eu fui ter meus filhos? Nossa, quanta preocupação, quanta responsabilidade. Para que eu fui aceitar esse emprego? Gente, eu nem imaginei que era assim. Para que eu fui ter uma família? Que responsabilidade, que pressão. Para que eu fui aceitar tocar lá no ministério? Que pressão, que responsabilidade. Todo dia, com certeza, nós temos vontade de fugir do propósito. Fazer como os discípulos, ficar num cantinho, numa posição acomodada. Se não acontece com você, então é só com você. Comigo, geralmente, periodicamente acontece. Vem as pressões e eu digo, para que eu aceitei? Para quê? O que eu fui fazer? Dizendo sim. Mas nós não podemos ceder às pressões, temos que continuar. Jesus é um exemplo, Paulo é um exemplo. Continuar firme. E quando sai da rota, eu não vou voltar atrás. O que vão dizer? O que vão pensar de mim? Como agora? Eu vou recalcular essa rota? Já estou tão longe nessa caminhada, está tão bom aqui. Que vergonha voltar atrás. Mas a gente olha para a palavra de Deus, quantos recalcularam a rota e se alinharam com a vontade de Deus para as suas vidas. É tempo de nós nos alinhar. Se a gente não está alinhado com a vontade de Deus, é tempo de a gente se alinhar. É tempo de recalcular a rota, é tempo de parar. Propósito de Deus, a gente tem tanta dificuldade de entender isso. De repente, propósito de Deus para a sua vida não é ser um pregador, não é tocar, cantar, é cuidar bem da sua família. Você já parou para pensar nisso? Que de repente o propósito de Deus é você cuidar bem, o melhor que você puder. Cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos. Porque a gente confunde com o propósito de Deus, e eu já tenho falado muito isso com as mulheres, né? Fazer coisas importantes, a gente acha que fazer alguma coisa importante é fazer alguma coisa importante para os outros. Não, fazer alguma coisa importante é aquilo que é importante para Deus, para o nosso Deus. Aquilo que Deus, a expectativa de Deus a nosso respeito. De repente, diante dos homens seja muito pequeno, mas diante do céu é muito grande. É muito grande. Mas eu só vou tocar lá na igreja, há anos faço isso. E meu Deus do céu, como eu queria não fazer mais. Gente, propósito, é o propósito de Deus. Você vai deixando um legado de perseverança para as próximas gerações. Talvez você não foi o melhor músico, aquele que cantou mais afinado de todos do Brasil. Mas você deixou um legado de fidelidade, de perseverança, de amor ao Senhor. Eu não sei. Eu não sei porque você faz o que faz. Eu não sei. É só você e Deus que pode descobrir. Mas faça coisas que são importantes para Deus. Coisas que Deus planejou você para fazer. Talvez o propósito de Deus é só que eu seja uma mãe muito excelente. Né? Quantos homens, né, que ganharam multidões para o Senhor. A gente nunca viu as suas mães na mídia. Mas foram mulheres que cumpriram o propósito de vida. Criaram aqueles filhos tão alinhados, sabe? Tão convertidos ao Senhor, tão convictos de que tinham um propósito em Deus. E eles cumpriram. Que mulheres extraordinárias. Nunca estiveram nas mídias, nunca tiveram milhões de seguidores. Mas que mulheres. Diante do céu, pensando, que mulheres extraordinárias.
Imagina, chega lá e o Senhor dizer, uau, você cumpriu o seu propósito de vida. Ela vai dizer, Senhor, só criei um filho. Não foi só criar um filho. Você tem milhares e milhares de filhos, porque o teu filho ganhou multidões para mim. Não foi só criar um filho, foi muito mais. Você guardou, protegeu a sua família com seu cuidado, com as tuas orações, com a tua fidelidade, com a tua dedicação. Não foi só cuidar de uma casa, foi muito mais para mim. Foi muito mais. Então, o que o Senhor está querendo de cada um de nós? O que o Senhor está querendo de você? É só você e Deus que pode descobrir nesta noite. Só nós e Deus, é só nós e Deus. Será que a gente está tentando descobrir o nosso propósito de vida ouvindo somente a voz dos homens? Ouça a voz de Deus. Quanto tempo você não ouve a voz de Deus? Há quanto tempo você não se derrama na presença de Deus? Quanto tempo? E não é só se ajoelhar. Toda vez que eu me prostro diante de Deus, eu falei, Deus, que eu possa rasgar meu coração na Tua presença. É diferente. É diferente, é rasgar nosso coração. É rasgar o coração. É rasgar o coração, é deixar o Senhor entrar. É quebrar as barreiras que nós mesmos colocamos entre nós e Deus. Quantas pessoas têm vivido com barreiras? Barreiras de proteção. Não, já fui muito ferido, muito enganado. Ninguém mais vai me ferir, me enganar. E bota uma barreira. E aí elas dizem... Esses dias eu falava com uma pessoa, ela disse assim, não consigo ver esse Deus de amor que tu me fala. Tu fala que Ele é tanto amor, que tu sente tanto amor dEle. Eu não consigo vê-lo assim. E eu falei, você botou tantas barreiras de proteção para não se ferir mais. Deus está querendo te amar, está querendo te abraçar, está querendo cuidar de você. Não consegue. Você colocou as barreiras de proteção para se proteger das feridas. Está se protegendo do amor de Deus também. Está se protegendo do único que pode te amar de verdade. E às vezes nós fazemos isso. Eu tenho visto dia após dia pessoas que têm colocado essas barreiras de proteção, não têm conseguido sentir o amor de Deus. Se você não tiver o amor de Deus, nunca seremos capazes de amar a nossa família, de amar pessoas. Por que vemos tantos homens cruéis com as suas esposas? Por que vemos tantas mulheres cruéis com seus maridos? Tantos pais cruéis com seus filhos? Tantos filhos ingratos e cruéis com seus pais? Tantas pessoas amarguradas? Porque não têm o amor de Deus. Nós não conseguimos amar ninguém quando não temos o amor de Deus. Quando alguém for casar, primeira coisa que você tem que ver, se essa pessoa já experimentou do amor de Deus, está cheia do amor de Deus, porque senão, eu lamento dizer para você, ela não vai ser capaz de te amar. Paixão sim ela pode ter, mas a paixão passa, é bem passageira, a paixão é interesseira, é momentânea, ela é física, ela é interesseira. Então nós precisamos ter este amor, senão nós não vamos conseguir conviver em comunhão, é suportar o irmão que é tão diferente de mim, que às vezes me olha sorrindo, outro dia me olha de cara fechada. Não vamos, porque não temos este amor. Então nós precisamos nos alinhar, mudar a nossa rota. Jesus não deixou que as perdas, que tudo aquilo que cercava Ele, que a multidão que cercava Ele podia dizer, mas que multidão bem interesseira, não está se importando com a minha dor? Não. A Bíblia diz que Ele teve compaixão do povo e curou os doentes, os enfermos. Ele teve compaixão. Ele andava com aquele que é o próprio amor, com Deus. Então Jesus, se deparando com a multidão, Ele não paralisou, né? Ele não paralisou, Ele continuou cumprindo o propósito. E eu e você? Atrás do que nós estamos nos escondendo? Atrás do que? Talvez nós não estamos compreendendo claramente o propósito de Deus para a nossa vida. Mas que nós possamos chegar a Deus e compreender. E compreender de uma forma clara, objetiva. E o que você faz vai fazer mais sentido.
o que você faz no seu trabalho, tudo vai fazer mais sentido. Vai fazer mais sentido, você vai chegar lá e você vai dizer, meu Deus, eu não queria vir trabalhar hoje, mas você pensar, eu estou aqui por um propósito. Tem um propósito. Deus tem um propósito comigo aqui, é mais do que receber esse salário. Tem um propósito, Senhor, é por isso que eu vou vir trabalhar, Senhor, e feliz. E vou chegar em casa e vou dizer para minha esposa, uau, hoje eu cumpri um pouquinho mais do meu propósito. Hoje conversei com um colega de trabalho que não estava bem. Hoje eu pude fazer alguma coisa, né? Alcançar, sei lá, uma caneta que caiu para alguém, ajudar, sei lá, uma senhorinha lá que ia atravessar a rua, não sei. Mas você vai achar sentido nos dias, na vida, vai se achar cumprindo um propósito. Marcos 8:31. Eu queria ler esse texto com vocês, que nos diz assim: então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e se fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Aqui é um momento que Pedro não estava entendendo o propósito. Pedro andava com Jesus há tanto tempo e ele não estava entendendo o propósito. Porque às vezes a gente pensa, né? Pastora, que palavra é essa? Quanto tempo eu sou crente? Como assim eu não estou entendendo o propósito? Pedro estava com Jesus. E Jesus falando, olha, eu vou passar pela crucificação, vou voltar para o Pai, vou cumprir meu propósito. E Pedro interrompeu. Como assim, Jesus? Na frente de todo mundo. Não, chamou a parte, perdão. Chamou a parte e disse assim, Jesus, como assim tu fica falando essas coisas? Como assim? Que tu está falando isso? Que tu vai morrer, que tu vai voltar para o Pai? Gente, como assim? Pedro não estava entendendo o propósito, né? E Jesus, então, diante de todos, sem segredos, para que ficasse o recado para os demais. Ei, hello, Jesus não queria expor Pedro, queria que também, se tivesse alguém com aquele pensamento, parasse. Esse pensamento não vem de Deus. Para trás de mim, Satanás, você não está entendendo nada, Pedro. Você está pensando humanamente, você não está no espírito, você está na carne. Você está apegado a este mundo, a essas coisas aqui. Que nem o pastor já pregou, né? Apaixonado por essa vida. Jesus pegou e disse e aí Pedro, o que está acontecendo contigo? Deixasse Satanás entrar no teu coração, cegar a tua visão e teu entendimento. E nós, será que o Senhor precisa nessa noite falar o nosso coração dessa forma? E aí? Aonde foi que você deixou o inimigo entrar no teu coração? E achar que ser marido dessa mulher não é mais importante? E achar que ser esposa deste homem não é mais importante? E achar que ter esses filhos não é mais importante? E achar que esse emprego também não é mais importante? E achar que servir a Deus também não é mais tão importante? E achar que o que você faz na casa de Deus também não é mais importante? Aonde foi que Satanás entrou no teu coração? Aonde foi? Quando foi que você se acomodou fazendo aquilo que faz? Está tão bom aqui, ficar na minha casa, não ser comprometido com nada. Está tão bom. Os discípulos também estavam achando bom. Só servir as mesas e cuidar das viúvas, era importante isso. Mas o Senhor disse, ei, deu, vamos mudar a rota. Tem outras coisas para vocês fazerem agora. Agora é um outro tempo, é uma outra coisa que eu quero que vocês façam. Vamos cumprir o propósito enquanto vocês vivem aqui na terra. Deu, vamos seguir em frente. Não se paralisem, não fiquem paralisados, mas vamos seguir em frente.
Mas o que acontece? Que fazer a vontade de Deus, cumprir o nosso propósito de vida, ele implica, se a gente seguir aqui nesse versículo que a gente leu, for até o 38, ele fala que para seguir a Jesus, para cumprir o propósito de vida, tem um detalhe. E é aqui, nesse detalhe, que a gente paralisa. Estou finalizando. Esse detalhe é negar a nós mesmos. É negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos é confiar em Deus de tal maneira que abrimos mão da nossa vontade para que a vontade de Deus seja feita em nós por completo, não pela metade. Esse negar a nós mesmos é aqui que a gente trava o pé. É aqui que a gente trava o pé. Como assim, Senhor? Como assim negar a mim mesmo? É bonito cantar, né? Menos de mim, mais de ti. Faz a tua vontade em mim. Mas na prática, esse negar a nós mesmos, às vezes nos trava, nos paralisa e diz, opa, até aqui estava bom, mas daqui para frente, Senhor, daqui para frente, Senhor, será? É tanta coisa que eu tenho que abrir mão, que eu tenho que negar, eu já estou acostumada do meu jeito, Deus, sei não. Não sei não se tu vai saber, se eu deixar a minha vida nas tuas mãos. Deus tem nos chamado, irmãos, terminando. Se o Ministério de Louvor quiser vir. Deus tem nos chamado e nos despertado para cumprir o nosso propósito de vida. E é hoje. Não é amanhã, é hoje. Nós precisamos alinhar a nossa vida com Deus. E se preciso mudar a rota de muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas, muitas coisas. Que desculpa nós estamos dando para Deus? Que desculpa você tem dado para Deus? Deus, são minhas prisões emocionais. O Senhor quer romper essas prisões. Deus é o meu marido, Senhor. Ele não compreende o chamado. Deus tem chamado para as famílias, mas Ele tem um propósito individual também. Senhor, é minha esposa. Ela não compreende as coisas que Deus tem falado comigo. Pois é. Deus tem um chamado individual também. Você vai prestar contas individualmente para Deus. Não é deixar a sua família para trás e cumprir um propósito, não. É você ser convicto de tal maneira que você contagia a sua família e traz eles junto. São meus filhos, é a minha profissão. Não, o senhor sabe, né? Nossa, o que a gente mais ouve, pastor, eu estou trabalhando, tenho que sustentar minha família, né? Vai ficar tudo aí, irmão. Alinhe a sua profissão com o propósito de Deus. Escute isso nesta noite. Alinhe a sua profissão com o propósito de vida. Às vezes a gente diz, Senhor, o mundo está conspirando contra mim. Qual tem sido a nossa desculpa? Nós podemos dar desculpa para os homens, mas e diante de Deus naquele dia? Que desculpa nós vamos dar? Não vai ter como. Não vai ter como. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje é o dia de recalcular a rota. Hoje é o tempo da graça. É esse o momento. Naquele dia não vai ter mais tempo. Alinha a sua vida. Aqueles que não entregaram a sua vida para Jesus, entrega. Alinha a tua vida com o Senhor. Alinha. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Diga, Senhor, a minha vida é tua, Senhor. Gente, entregar a nossa vida para o Senhor, gente, é mais do que palavras. É de verdade, alinhar a nossa vida todo dia, não é ser perfeito, é alinhar, é se arrepender, é se render. É voltar atrás, é ter marcha ré, como a gente diz. Nós precisamos nos alinhar com o Senhor. Nos alinhar. E eu queria convidar o pastor para vir orar por nós. E num desses alinhamentos, o Senhor tem falado muito comigo, sabe? E o Dia dos Namorados está chegando, né? E meu namorado, quero chamar meu namorado aqui, que é o meu pastor, né? E eu quero te honrar. Te honrar nesse dia, porque alinhar a nossa vida com Deus é o que Deus está falando conosco. E eu estava orando, eu falei, Senhor, será que eu tenho honrado a minha família? Eu tenho cuidado da minha família? Será, Senhor?
será que eu estou vivendo o teu propósito? Qual é o teu propósito? O Senhor dizia, meu propósito eu sei, que um deles é honrar minha família, honrar meu esposo, né? Deixar esse legado de honra. E tu é uma bênção na minha vida. E eu louvo a Deus porque tu é um marido maravilhoso, um homem de caráter, que cuida de mim de uma forma que eu não mereço, que faz por mim aquilo que eu não mereço e pelos nossos filhos. Eu louvo a Deus pela tua vida, por ser o homem que tu é. Eu quero todos os dias me submeter à tua liderança, à tua autoridade e dizer que eu te amo e tu é uma bênção lá na nossa casa, não somente aqui em cima desse púlpito. E que as famílias possam se amar, que possam cumprir o propósito de Deus a partir dos seus lares. Quer dizer, a gente quer cumprir o propósito de Deus fora da nossa casa, mas Ele começa na nossa casa. Que a gente possa ser famílias que andam alinhadas com o Senhor. E eu queria que tu orasse por nós nesta noite, para que a partir da nossa casa, a partir de cada família, de cada lar, possa realmente, verdadeiramente se alinhar com o propósito de Deus aqui na terra, enquanto a gente viver, em nome de Jesus. Amém. Fica aqui para nós orarmos juntos. O que dizer mediante essas palavras, né? Queridos, eu queria que você fechasse os teus olhos aí na sua casa, se você pudesse reunir a sua família aí, porque o inimigo, ele tem, nos últimos tempos, investido muito contra a nossa casa, investido muito contra a nossa família. Quando eu falo nossa família, eu falo a minha, eu falo a sua, porque o propósito do diabo está lá em João 10:10, roubar, matar e destruir. Lares têm sido destruídos, lares têm sido desfeitos, famílias têm sido desfeitas, e propósitos juntamente com isso têm também desaparecido. Mas a igreja do Senhor, ela está aqui, prevalece em pé. A igreja do Senhor prevalece de pé, para num dia como esse, numa mensagem como essa, dizer: alinhe a sua vida, redefina o trajeto da sua vida até Jesus, redefina o caminho o qual você está tomando, e se for necessário mudar de rota, como Paulo mudou, mude. Se for necessário tomar atitudes drásticas na sua casa, para que a sua família não se perca, tome, não tenha medo de tomar atitudes que honre ao nome do Senhor, mas que nessa noite nós possamos alinhar a nossa vida com o Senhor, e se for necessário mudarmos de rota, mudaremos, mas não deixaremos de servir ao Senhor, e nós diremos: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor Jesus. Pai, nessa noite nós queremos orar, meu Deus, pela vida de cada pessoa, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão na sua casa nessa noite, Senhor, que após ouvir essa palavra, é ministrado por Ti, é ministrado pelo Teu Espírito. Eu peço que a bênção do Senhor, que a graça do Senhor possa envolver a cada um, Senhor. Meu Deus, talvez essa família que está perdida, Senhor, sem saber para onde ir, sem saber qual direcionamento tomar, sem saber qual o caminho andar, Senhor, que nessa noite, Senhor, essa palavra possa ajudá-los a redefinir a rota, possa ajudá-los, Senhor, a tomar caminhos novos, a tomar decisões, meu Deus, contigo, Senhor. Eu oro por essa casa, eu oro por esse marido, por essa esposa, por esses filhos, meu Deus, e eu peço, Pai, que a Tua poderosa mão se estenda, Senhor, e que cada um de nós possamos descobrir e encontrar os propósitos o qual Tu tens para cada um de nós, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, essas famílias, abençoa, Senhor, essas pessoas, e cumpra o Teu querer, e cumpra o propósito de Deus
sobre a vida de cada um deles, Senhor. Nós não temos um outro caminho a seguir a não ser Jesus. Não temos, Senhor, outro caminho a tomar a não ser Tu, Senhor. Nós não temos um outro direcionamento a não ser o Senhor Jesus. Não há alegria, não há felicidade, não há contentamento longe de Ti, Senhor. É uma ilusão, Senhor, porque daqui a pouco tempo Tu vai vir buscar a Tua igreja, Tu vai vir buscar os salvos, os santos, meu Deus, e aqueles que ficarem dirão quanto tempo foi perdido, mas não haverá mais o que fazer, Senhor. Então, Pai, enquanto ainda há tempo, desperta-nos, desperta a Tua igreja, desperta o nosso coração, Senhor, para poder falar do Teu amor, para poder evangelizar as pessoas, para poder ganhar almas para Ti, Senhor. Senhor, que nós possamos nessa noite realinhar a nossa vida contigo, realinhar o nosso propósito contigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, amém. Que o Senhor nos abençoe nessa noite e a presença dEle possa estar sobre a tua vida durante esse mês. Que a graça e a unção do Senhor se derrame sobre você. E eu quero declarar que o mês de junho sobre a sua vida será um mês onde você vai redefinir as rotas, onde você vai redefinir os caminhos que você está tomando, onde você vai andar nos caminhos direcionados pelo Senhor, para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Eu declaro que você e a sua casa vão servir ao Senhor como nunca serviram antes, e eu tenho certeza que os caminhos do Senhor se abrirão para você e para a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, e eu deixo o convite para que todos os domingos, às 19 horas, você esteja conectado conosco na nossa live, nossos cultos. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pra onde iremos se só Tu tens a vida eterna?